diz que nós, os que estamos vivos, seremos transformados e subiremos ao encontro do Senhor Jesus nos ares. Então prestem bem atenção uma coisa. Paulo, ele diz que nós que estamos vivos não teremos mais privilégio do que os que morreram. Os que morreram vão ressuscitar. Nós, os que estamos vivos, seremos transformados, subiremos ao encontro dele nos ares. Isso está na Bíblia. E é aqui que eu quero chamar a vossa atenção. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Agora vamos lá. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor. Isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. Observe que Paulo acreditava que não ia morrer. Paulo acreditava que ia para o arrebatamento. Porque ele diz, nós os que ficarmos vivos. Aí ele prossegue dizendo, de modo algum precederemos os que dormem. Paulo explica que não haverá prejuízo para aqueles que morreram. Os que morreram irão ressuscitar primeiro, irão receber um corpo glorioso, os vivos serão transformados, aí sim é que todos irão ao encontro do Senhor Jesus nos ares. Vocês sabem qual é a maior confusão que surge aqui? É nessa expressão, Jesus virá como ladrão, Jesus virá de noite, Jesus virá nos ares, e tem gente que pega essas expressões e usam elas como se fosse se encaixar só num evento só. E se você não souber fazer a hermenêutica, a exegese disso, vai gerar confusão. Então Paulo, ele está dizendo aqui claramente, que aqueles que morreram irão ressuscitar, receberão corpos gloriosos. Nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Que alegria, meu irmão. Agora só vai ressuscitar quem é fiel a Deus e a sua palavra. Quem viveu em plena comunhão com Deus nesta terra. Os que morreram em Cristo, desde Adão até o momento da igreja, aqueles que morreram irão ressuscitar. Porque, leia bem aí, Hebreus 11:40. Deixa eu explicar uma coisa aqui desse texto. Hebreus 11:40. Vamos lá. Hebreus 11:40. Então, todos os que morreram em Cristo irão ressuscitar. Os ímpios, os que não serviram a Deus, os que criticaram, negaram a fé, negaram a Deus, negaram a palavra, só irão ressuscitar, e nós vamos falar disso domingo, só na ressurreição do último dia, como está lá em João 11. Vamos lá. 11:40. Isso. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito. Isso. Para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Estão vendo? Os santos do Velho Testamento, os santos da velha aliança, eles também vão ressuscitar, porque quando eles viviam a fé lá no Velho Testamento, eles viviam a fé acreditando no Messias que haveria de vir. E quando Jesus morre, o sangue do Cordeiro de Deus, que é Jesus, purificou os pecados deles. Porque eles acreditavam, é por isso que o escritor aos Hebreus diz, sem nós, eles não seriam aperfeiçoados. Então entenda isso. O irmão que morreu em Cristo, serviu a Deus, no momento em que Jesus vier buscar a igreja, ele vai ressuscitar. E quando ele ressuscitar, recebendo a transformação, os vivos seremos transformados. Agora, prestem bem atenção, que quando você chega no versículo 15, está escrito assim, olha o versículo 15. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto, nós os vivos, que ficarmos até a vinda do Senhor. Marque na sua Bíblia essa palavrinha aí, vinda. Marque aí na sua Bíblia, vinda. Sabe o que é essa palavra vinda? Parousia no grego. Parousia no grego. Sabe o que quer dizer parousia no grego? Quer dizer vinda.
visita. Só que essa palavra parousia no grego, ela tem dois sentidos. Ela fala na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Quando você lê essa primeira palavra, parousia, na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, essa parousia está falando da vinda de Jesus para buscar o seu povo. Leia bem aí, 1 Tessalonicenses 2,19, vamos lá. 2,19, como é que diz? Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não o sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo no dia da sua vinda? Olha aí, vinda, parousia. Então ele está falando aí, primeiramente essa parousia é uma vinda, na primeira carta, para o gozo da igreja. Essa vinda de Cristo é a vinda de alegria para a igreja. Mas pode ir agora no capítulo 4, verso 15, como é que diz? 4,15. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do nosso Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Está vendo? Então veja, parousia novamente. Essa parousia aqui, ela trata, na verdade, de uma vinda, de uma manifestação. Só que na primeira carta, não está tratando da manifestação para Jesus se revelar ao mundo. No primeiro movimento, só na primeira vinda, nessa parousia da primeira carta, só quem vai participar do primeiro movimento do arrebatamento é a igreja. O mundo não irá participar, jamais. Lê bem aí Atos 1, 3, 4, só para os irmãos terem uma ideia. Vamos lá, rapidinho. Então, quando você lê essa palavra parousia, na primeira carta aos Tessalonicenses, está falando da vinda de Jesus para a alegria da igreja. Na segunda carta, parousia, está falando da vinda ou da manifestação de Cristo na sua segunda vinda. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Interessante que quando Jesus ressuscitou, que ele ficou 40 dias com os discípulos, o mundo não tomou conhecimento. Só quem tomou conhecimento foi a igreja. Ninguém viu Jesus, só a igreja viu Jesus. Semelhantemente é o arrebatamento. O mundo não tem nada a ver com arrebatamento, só quem tem é a igreja. Então primeiro entenda essa palavra parousia, vinda. Mas aí no verso 16, tem outra palavrinha aí. Lê aí, pastor. No verso 16, aliás, não é no verso 16, é no verso 17. 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Alguém pergunta, pastor Ziel, eu já vi alguém dizer, a palavra arrebatamento não aparece na Bíblia. A palavra arrebatamento não tem na Bíblia. Observe o que diz aí. Leia só aí esse textozinho. Seremos o quê? Seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. É verdade. Deixa eu explicar agora para o irmão que perguntou dessa palavra. Se você pegar essa palavra, harpagesometa, é a palavra grega, observem, seremos. Observem aqui, ó, harpagesometa, essa palavra, seremos arrebatados. Essa palavra, aqui no grego, ela quer dizer, sabe o quê? Arrancado com força. É no texto que foi escrito. No português eles traduzem como arrebatados. Não é assim? Só que no grego a palavra, ela é até mais pesada do que arrebatamento. Harpazo, essa palavra aqui, ela quer dizer harpazo. Harpazo, essa palavra ela quer dizer pegar, levar com força, agarrar, reivindicar para si mesmo,
arrebatar, do latim é rapturo do latim. Então,